Oi meninas, tudo bem? Bom, eu tô fazendo esse vídeo pra falar um pouco da minha família, porque eu ouvi um vídeo da Sandra, lá da Itália, e sempre acompanho os vídeos dela, né? E o último vídeo que ela fez, ela falou um pouco da família dela, e me fez lembrar um pouco. E hoje eu tô aqui pra poder falar um pouco da minha infância, né? Do que aconteceu. Então vamos lá. Bom, eu me lembro que com 5 anos de idade, eu morava com minha mãe e minha avó, e avó parte de mãe, e não sabia quem era meu pai. Minha mãe nunca me disse, e também acho que eu nunca tive curiosidade na época. E é, minha mãe, ela só queria curtir a vida, saía à noite, me deixava com minha avó. E quando eu tinha quase 6 anos, ela conheceu um rapaz onde se juntou. Aí foi morar numa casinha onde só tinha um vão, onde era a cama e a cozinha e um banheiro. E eu fui lá morar com ela. E nesse período ela engravidou da minha primeira irmã, Bianca, que nasceu com 8 meses, devido a álcool e cigarro. E logo depois da minha irmã Jamile, que nasceu com 7 meses também, né? E durante esse tempo, eu passei por poucas e boas vendo minha mãe apanhar. Por quê? Porque minha mãe e meu padrasto só pensava em beber e começaram a se agredir e essas coisas. Minha mãe esperava a gente dormir. Na época eu estava talvez com 8, ou no máximo 9 anos. Esperava a gente dormir, trancava a gente dentro de casa e saía com ele, né? Então minha irmã talvez estava com 5, 6 meses e eu acordava à noite chorando, eu tinha que fazer a mamadeira. E via que minha mãe não estava mais lá. Então minha avó veio a falecer. E como entre eles era só briga e briga, brigas mais brigas, eles acabaram se separando. E fomos eu e minha mãe morar na casa que era de minha avó. E as meninas ficaram com ele porque ela não tinha, digamos assim, responsabilidades com as meninas e não trabalhava, não tinha como sustentar. Então o pai falou que ficava com eles. E durante esse período que eu fui morar com ela, né, eu já estava com 10 anos. E minha mãe era só beber e cigarro. O dia todo fora. E eu ia pra escola com meu primo e quando voltava eu ia pra casa de minha bisavó, que era a casa adjunta, né? Eu almoçava porque não tinha nada dentro de casa. A gente era muito triste pra mim ir pra escola quando eu tinha reunião de pais, que eu via todos os pais dos meus coleguinhas assim na escola e eu não tinha os meus, né? E o que ficou mais marcante na minha vida foi quando eu estava na primeira série e teve a festinha de São João, onde tem aquela rainha do milho, a rainha essas coisas assim. E eu fui a rainha do milho. E os pais poderiam ir, né? E
como eu não tinha a roupa, aqueles vestidinhos de São João, a minha professora acabou me emprestando um e teve desfile na escola e ficou parecendo aquela rainha, né? Assim, foi muito, assim, eu lembro muito, foi muito bom nessa época. E o ruim pra mim é porque minha mãe não tava lá pra me ver, né? Mas tudo bem. E o que marcou pra mim, o que marcou em mim foi isso, gente. Assim, a ausência dos meus pais. E quando eu tinha, deixa eu me ver, 12, 12 anos de idade, eu fui... Ah, não, gente, nessa época que eu morava com minha mãe, como eu disse, eu acabei indo morando com minha bisavó. E nesse tempo, minha mãe engravidou de novo, de um menino. E aí eu ia lá pegar pra cuidar, e aí, mas eu já era de outro pai. Então, ela deu esse menino pra uma colega dela cuidar e acabou que hoje o menino vive até hoje com essa amiga dela, né? E minha mãe veio, como é que eu posso falar? Ficou doente, né? Já sabia, acho que era o rim. O rim já começou a atacar e tal e tal. E quando eu fui morar, aí eu acabei morando com minha tia. Que essa aí já é outra história. Que já tinha passado, mas deixa pra lá. Então, eu fui morar com minha tia com 12 anos. Com 11 anos e minha mãe veio a falecer. E pra mim, claro, foi triste, é triste até hoje, porque eu não tenho uma mãe pra conversar, pra mostrar o meu filho agora, né, pra essas coisas assim, compartilhar um pouco. E como eu não conhecia meu pai, mas duvidava mais ou menos quem era e tal, porque minha mãe falava assim no alto, mas não dava certeza. E eu sempre, quando eu morava na casa de minha tia, eu sempre via o meu pai, né? E sempre passei conversando, conversando, assim, conheci a filha dele, a Mayara, e a gente já gostava de ir pra casa deles pra brincar, né? Quando era criança, gente. E aí passava sempre um tempo lá e voltava. Gente, como esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou dividir em dois, tá bom? Então eu volto já com a segunda parte.